E aí a minha mãe, a gente conseguia ter um acesso, primeiro porque, por causa do Dr. Vandervan ser um médico que eu já conhecia e tudo, e acabava que era uma UTI que a gente tinha um pouquinho mais de acesso. Eu e meu irmão tinha acabado de ter Covid, então a gente, partindo por esse, né, por essa ideia, a gente conseguia acessar lá. Então, aí na segunda-feira ele chamou a gente lá para fazer a tráqueo na minha mãe. E ele falou para mim, eu falei, eu sou leiga, doutor, o que o senhor acha? Ele falou assim, olha, se fosse a minha mãe eu faria, sua mãe já deu provas de que o despertar dela vai ser muito lento, eu não quero manter a sua mãe no respirador, do jeito que tá, então vamos fazer a tráqueo, enfim, eu falei, ó, então eu e meu irmão assinou, né, a gente pagou o cirurgião para ir lá, fez dentro da UTI. E isso fez na terça, na quarta-feira, depois de algumas horas que tinha feito o procedimento, eu lembro como se fosse hoje, eu e meu irmão chegou lá na UTI, o Dr. Vandervan, ele estava tão eufórico que ele não esperou nem eu e meu irmão colocar capote, tudo, ele pegou na nossa mão e só foi entrando, assim, emocionadíssimo, né, e colocou eu e meu irmão na frente, assim, da minha mãe. A hora que minha mãe nos viu, ela deu aquele sorriso, ela não lembra disso, e assim, eu e meu irmão queria morrer ali, a gente temia, mas a gente não podia demonstrar, não podia assustar a minha mãe, né, e aí a primeira coisa, o meu irmão chegou nela, né, conversando com ela, era muito difícil, que era só leitura labial, né, não falava, não consegue falar. Ainda mais depois da tráqueo. Da tráqueo, exatamente, não sai, né, a voz não sai. E aí ele acalmando ela, né, mamãe, eu tô aqui, eu vim ajudar a Dayana a cuidar de vocês, mas tá tudo bem. E ela já ficou, assim, ela não lembra de nada, mas eu acho que na cabeça dela pensou assim, aconteceu alguma coisa com seu pai, né? Aí e eu entendi, o meu irmão era péssimo para fazer a leitura labial, então era eu que conseguia entender, eu conseguia captar a mensagem. E aí, até por causa da educação também, né? Pela reação do aluno e assim por diante. Sim, exatamente. E aí eu comecei, aí ela chegou perto, né? Aí eu entendi que ela perguntando, né? E o seu pai? E o seu pai? Aí eu falei, tá bem, ele tá em outro hospital, né? Até então ele tava bem, a gente já estava nesse processo de fazer a extubação do meu pai também. Ele chegou muito perto de conseguir. Tanto que a gente saiu do hospital nesse dia, o médico chamou a gente para passar por esse mesmo procedimento, para assinar o mesmo consentimento da tráqueo. Então, na quarta-feira, meu pai estava com bons parâmetros, Beto, assim, parâmetros de ser estubado, de ter essa, né? E eu e meu irmão, assim, pensou, nossa, acho que o pesadelo tá passando, né? Aí na quarta-feira a gente voltou para Silvânia, a gente decidiu que, não, vamos pegar nossas coisas. A mãe da minha cunhada tem um apartamento lá. A gente fica lá no apartamento da minha cunhada e a gente tá mais perto. Aqui em Goiânia, aqui em Silvânia não tem muito o que a gente fazer. Verdade. E saída e vinda. isso, exatamente. Aí assim, eu precisava ir, mas eu precisava resolver algumas pendências até do restaurante. Aí, nisso era, na quinta-feira, eu na expectativa de fazer a tráqueo no meu pai naquele dia, mas não fizeram, e o cirurgião não foi. Aí na quinta-feira de manhã o cirurgião foi, mas aí os parâmetros do meu pai tinham dado uma rebaixada. Entendi. E aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e esse dia, no dia 11, eu levantei, na quinta-feira eu levantei ruim, assim, uma coisa ruim. E pensei, não tô comendo direito, não tô dormindo direito, o corpo tá dando algum sinal, e vamos que vamos. E fui na contadora, acertei com alguns funcionários. A hora que a gente tava saindo aqui, o médico ligou, mas estava dentro daquele suposto horário habitual, né? Sim, aí eu tava, aí chegou a assustar e pensar eu parei o carro e atendi o médico, e era um médico queridíssimo, assim, era que eu mais gostava. E ele, assim, eu percebi pela voz dele, a respiração dele estava muito triste. Ele virou para mim e falou assim, olha, infelizmente seu pai deu uma rebaixada hoje, impossível a gente fazer qualquer procedimento com ele, então a gente suspendeu por hora. E aí eu virei para ele e falei assim, tá, doutor, mas e aí? Aí ele virou para mim e falou assim, você reza? Aí eu falei, lógico. Ele falou assim, então reza. Aí eu falei assim, não, me explica o que tá acontecendo, né? E aí ele falou assim, olha, o seu pai rebaixou muito, assim, a pressão dele tá muito baixa, a gente já tá no máximo, a gente não pode aplicar muito aqueles remédios para manter, né, o coração batendo lá, a noradrenalina, a gente já tá a dose máxima que a gente pode aplicar, a gente não pode passar disso. E aí eu falei assim, doutor, mas o que é que eu faço? Aí ele, vem pra cá, avisa a sua família. Avisa o quê pra minha família? Reza. E foi desligando o telefone, e aí nisso, o tempo inteiro, eu tentando
ser aquela pessoa forte, eu ia dirigindo o carro. Nesse dia eu desci do carro e falei, Frederico, eu não dou conta de dirigir. Aí ele foi pra mim, ele, não, vamos ser forte, vai dar tudo certo. Mandei uma mensagem pra minha família, principalmente a de Minas, né? Mandei pra todos, ele mandei primeiro pra eles, falei, família, expliquei, né? Falei, o médico me ligou agora, meu pai deu uma... Claro, não é aquela coisa do... Não quis passar tudo por enquanto, né? Falei assim, olha, ele deu... Sempre você tinha uma visão positiva. Uma visão positiva. Eu confesso que nesse dia eu dei uma fraquejada. E aí eu falei pra ele, né? Falei, olha, meu pai, o médico ligou e pediu pra gente rezar, ele deu uma piorada. E foi isso. Aí, né, várias mensagens, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mandei pra todo mundo, aquela corrente assim positiva. Eu e meu irmão rezando o tempo inteiro, do tempo que a gente saiu daqui. E a gente foi ver minha mãe. A minha mãe já estava acordada, então minha mãe meio que esperava aquele momento ali para nos ver. Exatamente. Vocês fizeram muito bem. E aí a gente foi e eu falei assim, vamos direto, o que a gente vai fazer? Vamos direto lá no hospital da minha mãe. E a gente visita ela e a gente vai lá pro hospital do meu pai e a gente vê o que a gente faz, a gente pede para conversar com o médico pessoalmente. Nisso, quando a gente tá sentado para esperar, nesse dia atrasou um pouco, nisso que a gente tá sentado esperando para entrar, o meu telefone toca, né? Eu tava sentada assim, normalmente eu saía de perto para poder atender. Aí quando meu telefone tocou e eu vi que era do hospital do meu pai, eu não tive força para levantar. Não tive força para levantar. Do jeito que eu tava sentada, eu atendi. E aí já não era o médico, era uma enfermeira, pedindo que a gente comparecesse no hospital. E aí eu perguntei para ela, o que tá acontecendo? Ela falou assim, o médico quer conversar com você. Aí eu perguntei para ela, falei, meu pai morreu? Aí ela virou para mim, assim, a gente já tinha uma conexão, conversava muito com ela, ela falou assim... E da outra vez que ela me chamou no hospital, ela já me acalmou de cara, né? Ela falou, não, é só para você assinar um procedimento, pode vir tranquila. Aí eu perguntei, né? Eu falei, meu pai morreu? Aí ela falou assim, aí ela deu aquela engasgada, falou assim, olha, eu não tenho permissão para dar qualquer notícia desse tipo, né? Para mim aquilo lá foi mais que um sim, né? Não tem. E nisso assim, a força do meu irmão naquele momento assim foi incrível. Porque aí o meu telefone caiu, meu dedo começou a entortar, eu fiquei assim desnorteada, aí meu irmão chegou em mim, pegou na minha mão assim, levantou assim pela camisa. E eu não sei de onde que ele tirou força, que ele virou pra mim e falou assim, ó, a gente vai entrar por aquela porta agora. E a gente vai dar o melhor sorriso, porque a minha mãe precisa sair daqui mais do que nunca. A minha mãe precisa da gente. E a gente vai entrar lá e a gente vai fazer de conta que não tem nada acontecendo. A partir do momento que a gente entrar por aquela porta, o mundo aqui fora acabou. E a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. E a gente vai conversar com a minha mãe, a gente vai brincar com ela, a gente vai rir com ela. Quando a gente sair daqui, a gente vai pensar o que a gente vai fazer. E, Beto, foi a coisa mais, assim, eu falo que é Deus, né? É Deus. Deus tem a música que me marcou muito, é Deus, né? Que fala isso, né? Se fizer é Deus, se não fizer ele continua sendo Deus. Uhum. E a partir do momento que a gente entrou por aquela porta, parece que o mundo aqui fora não existia mais. Então, quando eu cheguei ali no leito, a minha mãe deu aquele sorriso, né? Nossa, tinha aquela coisa assim. Ela não tinha noção de dia e de noite, mas ela sabia que ela vivia para esperar aquele momento. E foi muito engraçado, assim, engraçado não. O emocional dela contava. Não foi engraçado, mas foi assim... interessante. O interessante, o que aconteceu, é que aí a hora que a gente chegou, a hora que eu cheguei perto dela, ela apontou pro lado e falou assim, quem que é esse aqui? Aí eu falei assim, mãe, não tem ninguém aí. Aí ela, não, tem sim. Quem que é esse aqui? Aí eu falei assim, mãe, o médico ali, ó. Não, o médico tá passando ali. Quem que é esse aqui, ó? Então ela, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não acredito que seja meu pai, mas que era meu pai, mas eu sei que tinha vários anjinhos de luz ali, junto com ela naquele momento, dando força para mim e pro meu irmão, amparando a minha mãe. Porque nesse dia, minha mãe perguntava do meu pai do início ao fim da nossa visita. Esse dia ela não tocou no nome do meu pai, né? Porque o medo era dela perguntar e eu e meu irmão, né? Às vezes se emocionar e nesse dia ela não tocou no nome dele. E aí quando a gente
né? Saiu quando a visita foi um pouco mais curta, esse dia teve uma intercorrência lá, o médico colocou pediu pra gente sair. Você vê que tudo Deus está no comando, né? Porque exatamente. Como é que vocês não davam conta de sustentar uma situação humanamente impossível. Exatamente. E assim, a relação, quem conhece a minha família sabe. E eu acho que a gente se aproximou, nós 4 sempre foi muito próximo, até por esse período que a gente foi para os Estados Unidos, porque lá era nós 4, era um pelo outro. Então, a gente cresceu muito próximo, assim. Acontecia o que o seu irmão falou, o mundo lá fora não importava para vocês. Não importava. Vocês entravam para dentro de casa, era vocês e exatamente. O mundo lá fora poderia era acabar. Isso. E é uma situação que a gente, de repente, ali, a gente se viu tendo que enfrentar uma situação que, por mais adversa, por mais que poderia acontecer, a gente não se permitia imaginar, né? Então, foi quando, assim, o apoio da família, dos amigos, assim, que, de novo, eu prefiro não citar nome para não ser injusta, foi muito forte, assim, né? Foi quando a gente, infelizmente, assim, a gente teve que sepultar o meu pai, e saímos do velório do meu pai correndo para UTI para ver a minha mãe, e foi um processo difícil, assim, a minha mãe, depois que a minha mãe saiu da UTI, depois de uns... meu pai faleceu no dia 11 de fevereiro, a gente foi contar para minha mãe no dia 28 de fevereiro, que a gente, né, eu acho que a minha mãe, ela não é boba, de acordo com que ela foi melhorando, retomando a consciência, ela me conhece, ela sabe o tanto que, assim, eu falo assim, eu brinco com a minha mãe, a galinha choca comigo e com meu irmão, mas eu e minha irmã é muito galinha choca com ele também, com eles também, nessa questão do cuidado. Então, minha mãe sabia por que eu ia passar tanto tempo no hospital com ela e não ia lá ver meu pai. Né? Ela não era boba, então ela foi assimilando tudo isso, tanto que quando eu dei a notícia para ela, ela falou para mim, ela falou, e assim, uma coisa que eu tinha muito medo, assim, dela entrar em pânico, dela desesperar, mas o que ela virou para mim e falou assim, toda essa força que você e seu irmão teve, eu vou devolver para vocês em forma de saúde. Naquela noite o médico falou, eu só vou dar alta para a senhora quando a senhora conseguir ficar 72 horas sem o oxigênio. Até então ela conseguia ficar algumas horas. Daquela notícia, né? E o meu medo era dela rebaixar, ela piorar, precisar depender mais de oxigênio. Naquele dia que eu dei, do dia 28 que eu dei a notícia para ela não colocou o oxigênio mais. Então aquela força que ela falou que ela teria, ela realmente demonstrou. E aí ela ficou aí 3, 4 dias sem o oxigênio. Foi quando a gente... Não era a época ainda dela receber alta, mas assim... Era muito caro manter ela no hospital. E além disso, a gente estava naquela iminência dela se contaminar também. Então aí foi o médico... Acho que foi muito difícil nos primeiros dias, né? Então... a gente teve uma rede de apoio muito grande, assim, para conseguir, né, fazer com... A minha mãe voltou a andar em maio, ela teve que reaprender tudo. A minha mãe não sentava, literalmente, ela não sentava. Ela precisou do oxigênio em casa ainda, né, à noite para dormir. Então, foi um processo muito, muito lento da minha mãe. E, na verdade, a preparação estava sendo feita. Ela mesma falou quem que eram as pessoas que estavam ali. É porque é engraçado assim, nós pensamos que nós temos o controle das coisas. E, na verdade, nós não temos o controle de nada. Quem tem é Deus. Exatamente. E se cai uma folha de uma árvore, é porque Deus preparou que aquilo acontecesse. Exatamente. E o fato é esse, não tem outra. A reação da sua mãe, a preparação que ela teve, todos os detalhes que você contou, não é de se revoltar. Eu não sei se você se revoltou Se revoltou, é tremendamente natural. Seria tremendamente natural, mas eu nunca consegui. Eu nunca, assim, até quem me passou essa música foi a Adma, essa minha amiga que me ajudou demais, me amparou muito. E ela sempre me preparou muito para isso. Ela também perdeu pai e mãe através de doença, assim, em períodos diferentes, mas foi um baque muito grande que ela viveu. E ela sempre me falou isso. Deus é Deus. Assim, eu não tinha espaço para revolta, Beto, porque a forma que ele construiu tudo foi tão generoso comigo e com meu irmão, de nos preparar, de como tudo foi, como tudo aconteceu. E para lembrar, assim, do meu pai, como que meu pai era. Meu pai sempre foi tão vaidoso, assim, um cara tão... Ele tinha esse espírito jovial. Se o meu pai, de repente, sobrevivesse, ficasse com sequelas, então ele teve, o problema do meu pai não foi o pulmão, foi os rins. Então se ele era muito provável que ele ia ficar dependente de hemodiálise. Imaginar o meu pai nessa condição de dependência
deixaria o meu pai tão triste. Então, assim, o meu pai partiu com uma imagem única na cabeça de todo mundo que conviveu, que é aquele sorrisão, aquela receptividade, aquela alegria que era muito dele. Uma pessoa não ficava triste perto do meu pai. E ele partiu com esse olhar, com essa visão. Todo mundo que lembra dele lembra disso. Então, quando a gente para pensar friamente, assim, em tudo, hoje, né, tá com 1 ano e 5 meses, quando eu paro para pensar em tudo, hoje eu consigo assimilar melhor. Mas nem naquele primeiro momento, onde igual você falou, eu tinha tudo para me revoltar e questionar por que eu sempre preferi o por que não eu. Porque, assim, várias pessoas passando por situações, às vezes até piores, e assim, eu fui tão aparada, eu e meu irmão, a gente foi tão ajudado. Deus cuidou tanto de todos os detalhes, né? Deus cuidou todos os detalhes. Não, assim, Beto, eu tô fazendo um breve relato aqui, mas assim, é tanto detalhe, é tanta coisinha, assim, que não tem como não ter sido a mão de Deus em tudo. Então não coube espaço para revolta. E uma vez eu ouvi uma frase da Marla, essa frase me tocou e ela carrega para o resto da vida. Ela esteve aqui, a gente falou nisso. Eu agradeci por ter ouvido essa frase e ela fala o seguinte: a maior e melhor prova de amor que você oferece para uma pessoa amada é entender e aceitar a hora certa dela partir, independente para onde ela vá. Exatamente. Que seja a morte, que seja uma viagem, a gente tem que amar outra pessoa, a gente não tem que querer, eu quero meu pai com hemodiálise, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito eu quero não. aqui. Eu acho que muito egoísmo da gente, né? Eu sempre permiti tanto eu quanto meu irmão, a nossa família, quem conhecia o meu pai, a gente sempre, o que nos confortou muito foi isso, foi ver que ele não passou por essas situações que deixaria ele mal, deixaria ele triste. A gente não teve que conviver com essa imagem dele. E isso para ele foi um presente, né? O pai dele faleceu até mais jovem do que ele, dormindo. Meu pai falava que ele morreu igual um passarinho. E o meu pai sempre falou que foi merecimento dele, porque ele era uma pessoa muito boa. Então não tem como não trazer isso para minha vida hoje, infelizmente, né? Porque eu queria aproveitar o meu pai aí por anos e anos ainda, mas não tem como não pensar como ele, nessa questão assim de que realmente ele partiu, ele deixou e vai deixar muita saudade, assim, mas não tem como eu começar a te explicar desse buraco que ele deixou aí na nossa família, do tanto que mudou, assim, o nosso movimento, a nossa dinâmica de família sem ele. Mas, por outro lado, assim, pensando no tanto que Deus foi perfeito nos detalhes, não tem como. E, na verdade, assim, a lição fica, né? Porque, por tudo que você contou, e eu sei que, igual você falou, é um breve relato de tudo, seu pai e a sua mãe, eles viveram para vocês. Uhum. Toda a vivência deles é para vocês. Toda. Não a vida toda. É para vocês. E o que acontece? Esse é o ciclo. Eles viveram para vocês. Agora é hora de você viver para eles e viver para os seus. E aí, assim, só que ciclos são assim, eles têm que se fechar. Para que outros abram. E essa é uma intercorrência da vida. O difícil é a gente aceitar esse mecanismo. A gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso, só que o amor que a gente tem, às vezes a gente não quer aceitar que esse ciclo está fechando. É difícil. Mas é necessário a gente enxergar que ele fechou. Ele eu consigo enxergar isso claramente. A minha luta hoje é colocar isso dentro de mim de forma leve. É o que eu vivo para isso, né? Para ter uma vida leve, né? Às vezes bate uma saudade muito grande, mas assim, sempre lembranças, né? Eu falo que a gente precisa construir lembranças, né? E o meu pai, ele construiu lembrança desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu tenho um caminhão de lembrança, que é o que me acalenta na hora do desespero, é o que me abraça, assim, é pensar, assim, a gente teve as nossas dificuldades, os nossos momentos ali, mas sempre foi muito gostoso ter o meu pai, assim. Eu sempre falo assim que eu me sinto jovem para ter perdido o meu pai, mas na verdade, se eu parar para pensar friamente, eu podia ter 70 anos que eu ia me sentir jovem para perder uma pessoa como ele. Então não tem muito parâmetro. E para dar um conforto para as pessoas que estão vivendo situações de luto em casa, em 1 ano e 4 meses que você perdeu seu pai, mudou muita coisa? Esse luto, ele está mudando? Ele está menos angustiante? Como é que está esse luto hoje? Ele tem um movimento diferente, assim, né? No início é uma dor, assim, que sufoca. É uma dor
eu não consigo te explicar, assim, é uma coisa que você pensa da hora que você acorda até a hora que você dorme, você tá constantemente... Você sente o cheiro da você outra sente, pessoa, né? sente o cheiro, você sente, né, a gente tem aquela coisa assim, a gente demora, até hoje, às vezes, eu tenho essa coisa assim, eu lembro do meu pai, aí eu me dá aquele susto, né, tipo, nossa. Então, assim, no início, isso era muito presente. Então, no início, realmente, é uma saudade mais angustiante, é uma saudade que me deixava angustiada. Sim. Hoje eu consigo ter um pouco mais de leveza, hoje eu consigo falar sem chorar, assim. Eu choro quase todo dia. Hoje, conversando com meu pai lá, eu lembrando de muitas coisas, eu me emociono, mas não é aquele choro de dor, é aquele choro, assim, aquela lágrima que vem, assim, eu me emociono, mas não é de tristeza, não é... Porque eu queria mais um pouquinho. A gente, como ser humano, a gente sempre quer mais um pouquinho. Então, hoje, Beto, eu consigo falar que é mais leve. Hoje eu consigo ver os sinais que ele deixa pra mim e dar aquela risadinha, assim. Eu sei que foi o Senhor, Pai. Eu sei que a sua mãozinha tá aqui. Eu sei que esse sonho foi o Senhor. Várias situações, assim, que só eu e meu pai vivenciava e que acontecia, assim... E que eu quero acreditar que foi ele, assim. Teve uma vez que eu tava numa angústia, numa saudade dele, fazia muito tempo que eu não sonhava com ele, e aí eu dormi, e no meu sonho ele só falava assim, hoje eu vou te ver. E eu acordei com isso na cabeça, né? Hoje eu vou te ver. E o meu pai, ele chamava eu e meu irmão de canarim, meus canarim amarelo, meu casal de canarim. E tá eu lá dando uma aula, do nada, isso nunca tinha acontecido. Um canarim amarelo pousa na minha janela e fica lá uns 2 minutos me olhando.